Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui nesse vídeo falar com vocês um pouquinho sobre corte energético e também sobre corte energético em relacionamentos tóxicos. Você já viu falar em corte energético? Então, eu vim nesse vídeo aqui para explicar, um pouquinho do que seria isso e do que seria o próximo vídeo que eu vou fazer, que é um vídeo de cura para relações tóxicas. Então, para isso eu preciso explicar para quem nunca ouviu falar ou não conhece ou não entende muito bem, mais ou menos qual é a ideia de você cortar, esses relacionamentos, esses cordões energéticos, porque a gente entende que a gente forma com as pessoas, com os relacionamentos, tanto amorosos, familiares, profissionais, conforme a gente vai convivendo, a gente vai formando esses relacionamentos e eles se transformam energeticamente falando em cordões, E esses cordões, chamados também cordões energéticos, eles podem ser cordões de luz e cordões tóxicos. Então, eles podem se dividir, vamos dizer assim, dessa forma. Então, muitas vezes, o cordão de luz é quando, ambos, prosperam, ambos têm um bom momento, traz alegria, apesar dos dissabores, das dificuldades que toda relação possui, eles trazem mais benefício do que malefício. E os cordões tóxicos, a trovoada, gente, é o poder se manifestando. Então, e os cordões tóxicos, justamente, são esses relacionamentos, que são, que tem a sua doença, muitas vezes tem relacionamentos que tem o dom, de despertar na gente nossos gatilhos emocionais, que são, aqueles sentimentos, que a gente guarda, muitas vezes da mais tenra infância, e sentimentos de abandono, de perda, a raiva também tem essa característica. Então, como eu ia dizendo, então alguns relacionamentos, eles têm o dom de despertar o que há de melhor em nós, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, e outros, que são os tóxicos, eles têm a característica de despertar, o nosso pior lado, ou o nosso lado que ainda não amadureceu, ou o nosso lado também não tão saudável, e muitas vezes a gente fica, ligado, então, energeticamente nessas pessoas, ou grupo de pessoas, grupo religioso também, isso é muito característico, você ficar conectado, achar, é conexão, mas às vezes não, às vezes o que existe ali é essa simbiose, de uma dependência, ou melhor, uma codependência que você tem daquele grupo. Isso tem que ser muito bem observado e muito bem avaliado, porque muitas vezes essa codependência te deixa o resto da vida dependente, naquele grupo religioso, e onde você muitas vezes você não cresce, você não tem essa possibilidade, de crescimento individual ou de descobrir a sua individualidade, porque aquele grupo ele não permite, Então, muitas vezes é necessário romper, É necessário você romper para você se encontrar, para você encontrar às vezes o seu próprio caminho, Claro que isso assim, generalizando, cada caso é um caso, Então a ser avaliado, mas esses vínculos, esses cordões, eles muitas vezes, essa energia fica, no seu corpo, ela se armazena no nosso corpo, ela se armazena nos nossos chakras, Então, e com isso, com o passar do tempo, isso pode se transformar, em doenças,
você pode vir a desenvolver, né, uma doença em função de um relacionamento tóxico não bem cortado, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso, né, para encerrar essa conexão com um relacionamento que não é adequado para nós, né? Então, a gente tem que verificar, né? Muitas vezes a gente acha que apenas terminando aquele relacionamento, rompendo, né? A gente tá rompendo com esse vínculo, mas energeticamente isso é um pouco diferente, né? A forma com que isso se dá. Muitas vezes, mesmo sem você ter contato, né, com uma pessoa, às vezes por anos, né? Isso não significa que você rompeu, né, essa ligação, esse cordão energético, ó, poder. É verdade. E muitas vezes o fim de um relacionamento também, né? Não é porque você terminou esse relacionamento que você rompeu energeticamente com ele, né? Às vezes o fim do relacionamento acontece, mas você passa, né, a reproduzir muitas vezes o mesmo comportamento num outro relacionamento. Às vezes comportamentos que são insatisfatórios para você, mas que você não consegue, né, cortar com esse vínculo. Então eu vim hoje falar sobre isso, né, para explicar a minha próxima meditação, que é essa meditação do corte energético de relacionamentos tóxicos. Eu recomendo que você faça por 21 dias, tá? E antes de continuar, pedir para você se inscrever no meu canal, dar seu likezinho, troca essa energia comigo e compartilhe com aqueles amigos, com aquelas pessoas queridas que você acha que esse vídeo possa ajudar, tá bom? Então, continuando. Então, eu recomendo que você faça, né, esse trabalho por 21 dias, tá? Quando eu faço esse tipo de meditação, esse tipo de trabalho, eu faço 21 dias, eu coloco meu fone de ouvido, né? E geralmente, eu gosto de fazer, preferência minha, né, ao adormecer. Quando eu deito na minha cama, eu coloco o fonezinho, coloco ali a tocar e muitas vezes eu adormeço. Se você adormecer durante esse processo, não tem problema, tá? Ah, eu esqueci, eu dormi, eu perdi, não. Faz e conta. O importante é que seja consecutivo, porque para liberar, né, esse tipo de registro, muitas vezes é interessante também trabalhar no inconsciente, né? Porque são padrões, às vezes, inconscientes que a gente carrega, que a gente traz, às vezes, lá da infância, que nos conectam a esse relacionamento que a gente não quer mais, né? Que a gente deseja tanto, às vezes, se libertar, né? E poder viver plenamente a nossa vida, muitas vezes, de uma outra maneira. Isso é libertador, você se descobrir, né? Você poder evoluir, isso eu chamo evolução, né? Não é você ficar o resto da vida preso a algo que não te faz bem, né? A pessoas que não te agregam em nada, que não adicionam na sua vida. Não faz nenhum sentido, não é? Então, essa seria uma das formas que eu sugiro, né, de você fazer esse trabalho. Às vezes são necessárias outras curas, né? Essa é apenas uma pontinha, uma cura, uma mensagem, né, para ajudar você. Mas tem coisas que são mais complexas, mas essa é uma grande ajuda que pode te ajudar muito a liberar essa energia, a trabalhar no seu inconsciente, nos seus padrões inconscientes e libertar você de relacionamentos tóxicos. Se inscreve no meu canal e continua me assistindo que tem muita coisa nova vindo por aí. Um beijo!